Estamos hoje juntos novamente para lançar um olhar sobre o mundo. E o tema que eu quero debater um pouco hoje com vocês, para iniciar esse nosso diálogo, é justamente sobre esse apagamento histórico que a gente vem tendo. Por que eu trouxe esse assunto à tona? Como dirigente de uma instituição religiosa que sofreu muito com o apagamento histórico, a Cabula, por ser uma religião revolucionária, uma religião que levantou pautas sobre inclusão social, sobre discussão de classes, gênero, importância da educação, a inclusão do negro na sociedade, uma proposta de economia e organização social diferenciada. Ela sofreu muito preconceito, muita perseguição por parte da elite escravocrata na época em que ela foi institucionalizada, que foi criada. Porém, quando a gente inicia os estudos da Cabula, a gente percebe que não é uma questão que ocorreu apenas com a Cabula. Esse processo de apagamento histórico, ele ocorreu com diversas outras frentes. E eu começo a questionar, por que será que a nossa história ela sofre esse processo de apagamento? Será que é porque tem uma elite dominante que se vale de uma estratégia ideológica para camuflar certos episódios históricos, apagando alguns referenciais, alguns personagens, algumas pessoas relevantes na nossa história? Ou existe alguma outra coisa? Porque se a gente perceber, o apagamento histórico ele não é generalizado. Existe uma releitura, sim, em alguns aspectos, mas existem pontos específicos que visa principalmente apagar determinadas personalidades e referências, principalmente referenciais negros. Por exemplo, você já ouviu falar em Abdias do Nascimento? Vou pegar aqui a minha cola. Ele é um ator, poeta, escritor, artista plástico, professor universitário, político, ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras, foi considerado um dos maiores expoentes da cultura negra, dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010. Fundou entidades pioneiras como o Teatro Experimental do Negro, o Museu da Arte Negra, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Foi um idealizador do Memorial Zumbi e do Movimento Negro Unificado e atuou em movimentos nacionais e internacionais como a Frente Negra Brasileira, a Negritude e o Panafricanismo. Você já tinha ouvido falar da Abdias do Nascimento? E Lélia Gonzalez, uma intelectual política, professora e antropóloga brasileira. Os escritos de Lélia Gonzalez foram simultaneamente permeados pelo cenário da ditadura política e da emergência dos movimentos sociais. São reveladores dos múltiplos inserções e identificam uma constante preocupação em articular lutas mais amplas da sociedade com a demanda específica dos negros, e em especial das mulheres negras. Ela foi fundadora do Movimento Negro Unificado, além de contribuir com a fundação do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o Coletivo de Mulheres Negras Zinga e o Olodum. E a militância em defesa da mulher negra levou ela ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E, por exemplo, existem outras figuras mais históricas que não atuaram tanto na questão dos movimentos culturais negros, como, por exemplo, João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Ele foi um marinheiro indicado pelos demais líderes da revolta da Chibata para assumir o comando geral dos rebeldes, que pleiteava uma abolição dos castigos corporais da Marinha de Guerra do Brasil. O João Cândido ele foi capaz de controlar os motins que estavam ocorrendo nos navios revoltosos, fez cessar as mortes que ocorriam nas esquadras, negociou com o governo federal o fim dos castigos na Marinha, os castigos físicos e a anistia dos revoltosos. E a gente não ouve falar do Almirante Negro.
E eu começo a perceber isso, esse apagamento das figuras históricas começou a chamar a atenção justamente quando a gente inicia nos estudos da Cabula um pouco da história dela. Porque a gente começa a descobrir que existem os heróis civilizadores da Cabula, os fundadores, eles são pessoas relevantes na história cultural negra, nas histórias revolucionárias de luta, de resistência negra, e não se vê comentários deles. Como, por exemplo, Benedito Meia Légua, que é um dos fundadores da Cabula, e foi um líder quilombola que assombrou, né, a elite colonial durante praticamente todo o século XIX. Ele percorreu o Nordeste e o Sudeste, arregimentando negros insurgentes para os quilombos, e onde se desenvolvia um sistema de organização social baseado nas tradições africanas. Uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum dos meios de produção. E a gente nunca ouviu falar do Benedito Meia Légua. Uma coisa interessante, ele liderou no Brasil um movimento que é muito semelhante ao movimento marxista que ocorria na Europa, na mesma época, mas a gente não tem ele como referência. Tem Silvestre Nagô, que foi um dos aliados do Benedito Meia Légua e também um dos fundadores da Cabula, que negociava farinha de mandioca produzida pelos revolucionários, né, pelos rebeldes quilombolas, e que ele satirizava, através da própria presença dele, o sistema escravocrata e a aristocracia da época que se espelhava na aristocracia inglesa. Ele se vestia como um lord inglês, tanto que o apelido dele era Lord Negro, porque ele era visto nas ruas vestido de fraque, bengala, cartola e, o mais interessante, com os pés descalços, para lembrar aquela elite que comercializava com ele que ele era um escravo. E por ele ter influência, capital financeiro que interessava a eles, ele era respeitado, mesmo ele sendo escravo. Então ele era, para eles, por causa do dinheiro deles, ele era um lord inglês. E fora várias outras figuras. E eu começo a me questionar, por que a gente passa por esse apagamento histórico, principalmente das figuras negras revolucionárias, figuras negras que são relevantes na construção histórica brasileira? Por que a gente sofre todo esse apagamento de um afrocentrismo? Gente, vamos começar a entender. A maioria da população brasileira é afrodescendente. A maioria da população brasileira é negra. A nossa cultura é pautada principalmente por elementos culturais negros. Samba, feijoada, ticumbi, congadas, o carnaval, tudo isso são permeados de referenciais negros. Usamos palavras negras de origem africana no nosso cotidiano, como bunda, moleque, cumbuca. E por que toda essa referência, essa representatividade negra, essa representatividade afrocêntrica, ela é combatida? Aí eu volto a perguntar, será que é uma ideologia que busca isso? Porque há certo tempo atrás existe até um quadro muito representativo chamado A Redenção de Cã, que ele representa justamente uma ideologia de embranquecimento da civilização brasileira em até 3 gerações. 3 gerações. Tá? E qual era a proposta? Que com a vinda dos imigrantes, a miscigenação iria clareando a civilização brasileira até termos uma civilização branca. E a partir daí vem todo um processo cultural de democracia racial, onde no Brasil não existe racismo, somos todos brasileiros, né? Muito defendido por Gilberto Freire no Casagrande Senzala e nos outros livros que ele tem,
E que se a gente olhar hoje, a gente consegue ver o viés racista que existe nesse livro, defendendo essa ideologia, tá? Mas que é uma leitura importante se fazer para entender o contexto cultural e histórico que ele foi escrito, né? Mas a gente começa a perceber que existe toda uma cultura, uma ideologia muito bem definida, muito bem direcionada sobre essa temática. E cabe, principalmente a nós brasileiros, principalmente a nós afrodescendentes, principalmente a nós negros, resgatar as nossas figuras históricas, resgatar os nossos referenciais, resgatar os nossos heróis culturais. E começar, a partir desse resgate, a trazer à tona essa reflexão e conseguir separar o que é uma ideologia de apagamento histórico do que é uma ideologia que narra a nossa história para refletirmos sobre ela, corrigirmos os erros e avançarmos em direção ao futuro. Então, se você até agora nunca parou para perceber essa questão de embranquecimento ou apagamento histórico, vale a pena refletir e pesquisar um pouco esses pesquisadores, esses intelectuais que eu citei e essas figuras históricas que eu comentei, para você começar a redescobrir a nossa história. Tá aí a nossa dica e tá aí o diálogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês semana que vem com muita ansiedade. Divulguem, compartilhem esse debate, comentem, enviem os comentários de vocês para a gente poder trocar. Eu gosto muito quando vocês comentam que eu posso trocar, explicar, e a gente vai se aprofundando mais no assunto, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem e um grande beijo.